Que a graça e a paz de Deus esteja contigo. Meu nome é Daniel e você está no canal Diagonal, onde todos os vídeos são para a honra e glória de Deus. Nesse vídeo eu quero anunciar uma série que eu pensei em fazer aqui no canal, que eu tô bem animado com a ideia, que eu espero de verdade que ajude muitas pessoas a se aproximar do Senhor e saber o que está nas Escrituras. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, a importância de saber o que está nas Escrituras e como isso faz você ser mais próximo do Senhor e saber o que Ele quer para sua vida. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de ler, têm falta de hábito de ler, não gosta de ler. É um problema geral do Brasil. E pode ser que é isso que está te afastando de saber, de ter contato, de ter em sua mente as informações que Deus divinamente inspirou e guiou para que chegasse em nossas mãos num livrinho como esse aqui. Um livrinho como esse aqui. Tem tudo que Deus queria deixar pra gente. Tá bom que ela teve traduções, algumas palavras se perderam, alguns livros foram retirados, mas o essencial tá aqui. Isso aqui tudo aponta para Cristo e para o plano de salvação. E existem várias. Se você nunca experimentou ler uma outra tradução, experimente. Existe Bíblia com história em quadrinho, se você quiser ver as histórias com mais informações visuais e desenhos e imagens. Existe Bíblia na tradução mais antiga, existe Bíblia em traduções em linguagem como as de hoje, como essa daqui que eu tô na minha mão. Existem variedade de traduções que são semelhantes, mas uma pode ser mais agradável ou não para você ler. Existe audiobook, tem vários vídeos na internet narrando o livro. Isso é maravilhoso, porque você vai ouvindo como se fosse um podcast, você vai trabalhando, fazendo o que precisa ser feito e ao mesmo tempo ouvindo e sabendo o que está lá na escritura. Mas talvez o que mais atrapalhe, afasta as pessoas de ler a Bíblia com frequência é o quanto ela não se parece com uma história. A gente está muito acostumado com esses roteiros de filme ou até livros de ficção com começo, meio e fim, com desenvolvimento de personagem, com o clímax da história, e enfim. Todos esses recursos que roteiristas usam para deixar a história envolvente, atraente, e a gente querer ler, né? Querer assistir o filme até o final. E a Bíblia, ela não é assim. A Bíblia, ela tem várias histórias, mas ela é bem direta ao ponto. Ela foge do quesito tempo, muitas vezes. Uma passagem que eu acho muito interessante é quando abaixa as águas da arca. E quando a gente está lendo, depois você procura, é mais ou menos assim. As águas abaixaram, como se tivesse escrito desse jeito. As águas abaixaram, Noé e sua família saíram da arca, Noé plantou uma vinha, depois ele pegou o fruto dessa vinha, fez um vinho e acabou se embebedando. Parece que aconteceu tudo no mesmo dia. Eu, quando eu li, eu tive a sensação que foi no mesmo dia. Parece que eles desceram da arca agora cedinho, 6 da manhã, e aí meio-dia ele plantou uma vinha, e aí 6 da tarde ele já fez o vinho, e aí acabou que de noite ele bebeu o vinho. Mas demora para crescer a vinha, demora para dar frutos na vinha, demora para fazer o vinho. Não dá para perceber essa distância de tempo porque a Bíblia é muito direta ao ponto. Parece que é muita coisa para contar e ao mesmo tempo muita coisa para resumir, porque o foco principal é Cristo, que você perde essa coisa de tempo. Mas existe uma coisa que é a leitura da Bíblia na forma cronológica e não da forma que os livros estão dispostos. Ó, eu trouxe aqui deixa eu ver se eu consigo deixar a imagem boa para vocês. Uma imagem que ilustra isso. O livro de Jó, a história de Jó, se passa durante o período de Gênesis. Levítico, Números e Deuteronômio se passa no finalzinho de Êxodo, porque no Êxodo eles saem do Egito, né, em caminho da Terra Prometida. E quando eles estão chegando lá na Terra Prometida, Deus começa a dar instruções para eles de como Deus quer que o povo se organize. E ele dá instruções para os levitas, aí tem a contagem das pessoas que estavam lá, que são os números, Deuteronômio, que são os mandamentos que o Senhor dá para o povo. Depois vem Josué, que é quando eles, né, Abraão morre, deixa eu confirmar aqui, Moisés morre, Josué assume o posto dele, guiando o povo para entrar lá na Terra Prometida, só que aí depois passa por um período onde o povo é governado por juízes, então não tinha um rei específico, mas tinham pessoas que Deus levantava para guiar o povo, para ajudar o povo em alguma situação. Por exemplo, uma história bem interessante é a história de Débora. Débora foi uma mulher juíza do povo de Deus. Ela que encabeçou, vamos falar assim, uma guerra, uma revolução para eles se libertarem da situação que eles estavam passando naquele momento. Tô falando de forma bem genérica, em parte para você ficar curioso para ler, em parte porque eu esqueci também, eu tenho que ler de novo.
Depois vem Samuel, que foi um grande profeta. Samuel 2, Crônicas, olha que interessante. Começa junto ali, ó, no período de Samuel 2. Enquanto os acontecimentos de Samuel 2 estavam sendo escritos, estavam acontecendo, as crônicas também estavam acontecendo junto, ao mesmo tempo. Primeiro Reis, aí entra Segundo Crônicas, e nesse mesmo período, olha que interessante, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, tudo nesse mesmo período. E a gente lê separado, parece meio desconexo. Salmos já começa aqui, olha que legal. E vai, ó, até Daniel tem salmos sendo escritos, né? A maioria por Davi. Então, essa imagem você encontra aqui nesse site Bíblia 1. E é muito interessante olhar dessa forma a Bíblia. E aí eu tive uma ideia. Por que não ler a Bíblia como se ela fosse uma história mesmo, sabe? Na ordem dos acontecimentos. Eu não fui o primeiro a ter essa ideia. Existe um livro que chama A História, que fala, a proposta é essa, é a Bíblia sendo contada como uma história, do começo ao fim. Eu li um pouquinho de uma prévia online que eu achei, de uma amostra grátis, e ainda não parece que é bem o que eu queria, sabe? De fato, é contado como uma história, mas eu senti que faltou mais alguma coisa. Fica aí o conhecimento desse livro, caso você queira adquirir, mas acho que não atendeu o que eu tava esperando de uma Bíblia como uma história. E eu tenho uma coisa comigo que, não sei se é um problema ou uma qualidade, que quando eu encontro algo que eu gostaria muito que existisse e ninguém fez ainda, eu quero dar um jeito de ir lá fazer. Porque eu acho que precisa existir isso. Então eu tive a ideia de criar essa série que eu vou começar a postar aqui no canal, onde eu vou contar pra vocês a Bíblia como se fosse uma história. Mas eu vou me resguardar no direito de colocar elementos a mais. Por isso, essa série não substitui de forma alguma a sua própria leitura da Bíblia, ou você ouvir a Bíblia original. Essa série também não pode de forma alguma ser utilizada por base para você pregar para alguém ou construir um texto, porque eu já tô falando, eu vou colocar elementos adicionais para que fique mais envolvente a história. Por exemplo, a Bíblia fala que Adão e Eva saíram do jardim. Depois disso, não fala como eles se sentiram, o que eles pensaram, o que eles conversaram, como foi os primeiros dias. Fala que depois eles tiveram filhos, e aí vai toda a história de Caim e Abel, mas eu vou acrescentar isso. Eu vou falar que eles ficaram tristes, vou falar que eles conversaram e se sentiram perdidos, e agora o que a gente vai fazer da nossa vida, para que fique mais envolvente, para que você seja levada para aquela situação e grave o acontecimento na sua cabeça. Para gravar esse conteúdo, eu vou utilizar essa Bíblia, tradução Nova Versão Nova Versão Transformadora, porque eu acho que ela é um meio termo muito bom entre a João Ferreira de Almeida, que é a mais comumente utilizada na igreja que eu frequento, e a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. A João Ferreira de Almeida eu acho um pouco difícil de entender às vezes, e a nova tradução da linguagem de hoje, ela é realmente bem diferente. Então pode ser que alguém estranhe a forma dela falar, a forma que é colocado as coisas. Então eu escolhi essa que é um meio termo, acho que fica mais fácil de entender e ao mesmo tempo não tão diferente daquilo que as traduções mais conservadoras dizem. Enquanto eu vou lendo na ordem cronológica, como eu mostrei, eu vou acrescentando elementos para a história ficar mais envolvente. Com o intuito de você gostar do que está ouvindo, ouvir até o final da série e saber o que tem nesse livro. Tem muita coisa nesse livro. Tem coisa que se eu falar que tá aqui, você nem acredita. Sério. Sério mesmo. E eu pretendo ler tudo. Vamos ver, né, como vai ser minha rotina, os dias e a aceitação também de vocês. Mas a ideia é essa, que vocês saibam tudo que está nesse livro e que ao mesmo tempo fique algo gostoso, algo leve, que você tenha vontade de ouvir mesmo e conhecer e se aproximar mais de Deus. Para isso eu vou utilizar por base esse cronograma que está aqui nesse mesmo site, aqui embaixo, ó. Ele traz até uma proposta de como ler a Bíblia inteira de ordem cronológica em um ano. Então você vê que legal, você começa a ler Gênesis, já vai para Jó, de Jó você volta para Gênesis, depois começa o Êxodo, aí no finalzinho de Êxodo já entra Levítico, Números. Enfim, eu vou seguir essa base aqui, mas fazendo uma forma de história. Eu espero que vocês gostem. Compartilha para aquela pessoa que você quer que saiba o que tem na Bíblia,
que é importante a gente saber o que tem no livro, que é o principal livro, que é a base da nossa fé. Que Deus abençoe sua vida e a gente se vê nos próximos vídeos.